Paz. Eu queria compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a vossa vida. Então, o que eu quero partilhar com vocês fala sobre como chegar ao reino dos céus. Como chegar ao reino dos céus, como chegar ao céu, como chegar então à promessa de Deus. Então a palavra que eu quero partilhar com vocês, a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 8 ao 9. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 8 ao 9. Então, Mateus, ele nos escreve assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Amados, aqui nós vemos o Senhor Jesus estar falando então acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Então, depois aqui ele nos diz aquilo que nós lemos. Ele aqui está simbolizando então uma pessoa então que tem o desejo de entrar, ou seja, uma pessoa que tem o desejo então de herdar o reino dos céus. Mas esta pessoa, ela só vai entrar se for alguém separado, alguém que se abasteu das coisas do mundo, alguém que não se deixou então contagiar ou influenciar pelas coisas do mundo, ou seja, pelo pecado, pela injustiça. Por isso então, Jesus então descreve aqui, ele descreve então aqui algumas partes do nosso corpo. Jesus então aqui descreve algumas partes do nosso corpo que nos faz pecar, que nos faz então nos desviar do caminho para o céu, do caminho da obediência, do caminho à palavra de Deus. Então Jesus, ele nos dá aqui um exemplo, que é preciso então cortar, que é preciso então deixar, que é preciso então parar, que é preciso então mudar, porque assim é impossível nós herdarmos o reino de Deus. Por isso então Jesus aqui nos dá o exemplo do olho. Por isso então aqui Jesus nos dá o exemplo da mão. Se então se a mão nos faz pecar, então nós devemos então o arrancar e então o atirar para longe. Pois será melhor então entrarmos sem um olho, entrarmos sem um pé, entrarmos sem uma mão, do que mantermos os dois, do que mantermos dois olhos e os dois pés, e então isso nos fazer levar para o inferno, isso nos fazer então não herdar o reino dos céus por causa da desobediência, por causa do pecado. E então isso nos faz então ir para o inferno por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, por causa das nossas injustiças. Porque não glorificamos a Deus, porque não fizemos a vontade de Deus, porque não obedecemos à palavra de Deus. Então Jesus ele deixou aqui bem claro. Jesus aqui ele deixa bem claro que para o seguir, para viver para Ele, para poder entrar no reino dos céus, para poder herdar o reino dos céus, era preciso então primeiramente humildade, era preciso então entrega, era preciso então submissão, era preciso então obediência, era preciso então renúncia. Por isso então nós vemos que Jesus Cristo por várias vezes ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome as suas lutas, tome as suas tribulações, tome a sua cruz, como eu tomei a minha cruz, e sigam-me, como está lá narrado
nos evangelhos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Jesus ele disse mais ainda, Jesus ele declarou mais. Jesus ele disse assim: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim, não é digno de entrar no meu reino. Ou seja, Jesus ele disse: qualquer que não tomar a sua cruz, qualquer de vocês que não tomar a sua cruz, qualquer homem que não tomar a sua cruz e não vier após mim, esse não é digno de entrar do meu reino, esse não é digno de mim, como está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 27. Jesus, ele nos deixou bem claro que ele é o nosso dever. Esta tem que ser a nossa vida. Este tem que ser o nosso testemunho. Este tem que ser o nosso dia a dia. Ou seja, rumar ao reino de Deus tem que ser através de Jesus Cristo, através de obediência à palavra de Deus. Jesus ele veio para perdoar. Jesus então ele veio para resgatar e para salvar. A nossa carne, a nossa vontade, ela nos levava e ela nos leva para o inferno, ela nos leva para o abismo. Então por isso é preciso nós aceitarmos o ministério de Jesus. Por isso então é preciso nós aceitarmos Jesus e então o aceitar e o seguir. Então é preciso nós seguirmos então os caminhos de Jesus. Por isso então é preciso nós aceitarmos e seguirmos então o serviço e as obras de Jesus. Porque para isso então é preciso nós então vivermos então a vontade de Jesus, porque a vontade de Jesus ela nos leva para Deus, ela nos leva até Deus. Então a vontade de Jesus, o caminho de Jesus, a palavra de Jesus, o caminho de Jesus, o trajeto de Jesus, o caminho que Jesus teve pela terra, ele nos leva até Deus. Por isso é importante nós seguirmos Jesus, por isso é importante nós irmos até a seguir Jesus, por isso é importante nós sermos imitadores de Jesus, por isso é importante então nós sermos seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, discípulos de Jesus. Por isso a vontade de Jesus, se nós seguirmos a vontade de Jesus, então nós podemos chegar até Deus. Por isso a vontade de Jesus ela nos leva até Deus. Por isso a vontade de Jesus ela nos salva, porque a nossa vontade ela nos condena. O meu eu, a minha vontade, o teu eu, a tua vontade ela te condena, ela te leva para o inferno, ela te leva para o abismo. Por isso é importante, por isso Jesus ele disse várias vezes que era preciso nós nos negarmos a nós mesmos. Por isso Jesus Cristo declarou várias vezes que era importante nós nos negarmos, nós renunciarmos e viver a sua vontade e o aceitar, assumindo então a sua vontade e vivendo então a sua vontade. O apóstolo Paulo ele escreve na carta de Romanos no capítulo 8, no versículo 19, o apóstolo Paulo ele escreve na carta de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois se viverem segundo a vossa carne, ou seja, segundo a sua vontade, vocês vão morrer, vocês morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui assim, mas ele está aqui nos dizendo assim: se vocês seguirem a vossa vontade, vocês vão morrer. Se vocês seguirem a vossa vontade, vocês vão morrer. Mas se através do meu Espírito, se através do Espírito vocês mortificarem as obras do vosso corpo, então vocês vão viver. Então ele está a dizer aqui: vocês precisam me seguir. Vocês precisam seguir. Se vocês viverem como eu vivi, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se vocês viverem como Jesus viveu, se vocês viverem como Jesus viveu, como Ele quer, então, se vocês viverem como Ele quer, como Ele vos chama, se vocês viverem em Espírito, então aí vocês vão estando então a matar a vossa vontade, vocês vão estar a matar então aí a vossa vontade carnal, aquela vontade que vos leva então para um abismo, aquela vontade então que vos leva para o inferno. Então se vocês o fizerem, se vocês viverem em Espírito, então isso fará vocês mortificarem a vossa vontade. Se vocês viverem em Espírito, se vocês viverem
viverem como Jesus viveu, se vocês seguirem como Jesus seguiu, então isso fará vocês mortificarem o vosso desejo, isso fará então vocês mortificarem a vossa vontade, e então isso fará vocês viverem. Porque através de Jesus vocês podem viver, porque através de Jesus vocês recebem a vida, a abundância, a vida eterna. Paulo ainda nos fala então em Gálatas, na carta de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, o apóstolo Paulo nos diz assim: aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem para Cristo, aqueles que seguem Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes crucificaram a sua carne. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem para Jesus Cristo, estes crucificaram, estes já não vivem mais para a sua carne, estes não vivem mais para a sua vontade, ou seja, estes não vivem mais para o seu eu e para as suas vontades. Ou seja, estes estão então vivendo para a vontade de Deus, estes vivem então a obra de Deus. Ela é a única maneira de nós herdarmos o reino de Deus. Esta é a única maneira de nós então herdarmos a salvação de Deus, a herança de Deus para todo aquele que crê e que preserva até ao fim. Para que todo aquele que está disposto a tudo, ou seja, para todo aquele que está disposto a seguir Jesus Cristo, para todo aquele que está disposto a ser submisso a Ele, para então um dia chegar ao céu. O apóstolo Paulo, ele nos escreveu em várias cartas, das suas 13 cartas, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu em várias cartas. Romanos capítulo 13, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreve assim: revestei-vos do Senhor Jesus Cristo, e para que não vivam na vossa carne, para que não vivam na vossa vontade. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, para que não vivam na vossa vontade, para que não vivam a vossa vontade, para que não vivam o vosso desejo. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos escreve assim: andem no Espírito, e então vocês não vão seguir as vossas vontades. Se vocês permanecerem no Espírito, se vocês andarem no Espírito, então vocês não vão satisfazer as vossas vontades. Então vocês não vão satisfazer as vossas vontades, os vossos desejos carnais. Para isso é preciso então andarem no Espírito, agir em Espírito, viver em Espírito. Concluído, então, é preciso viver em Espírito. Ou seja, já concluindo, é preciso viver em Espírito. É preciso então nós sermos espirituais. É o morrermos então para a nossa natureza terrena, então que nos faz então chegar ao céu. Se nós então morrermos a nossa natureza terrena, se nós morrermos então para o nosso eu, para a nossa vontade, então isso vai nos fazer então chegar ao céu, através de Jesus Cristo, através de Cristo. Ou seja, tendo Jesus Cristo então como modelo, seguindo então Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o verdadeiro modelo para nós. Jesus Cristo, ele é o modelo, ele é a base, ele é a rocha. Então Jesus Cristo, ele é um modelo para nós, ele é um modelo para a igreja, ele é um modelo para mim, ele é um modelo para ti. Então nós precisamos olhar para o seu ministério pela terra, nós precisamos olhar para a sua vida pela terra, nós precisamos olhar para Jesus, para o seu ministério, para a forma que ele viveu, para aquilo que foi as suas ações, para aquilo que foi as suas obras. E então nós podemos agarrarmos isso, e então nós praticarmos isso, agarrarmos isso, e então nós seguirmos isso, ou seja, vivendo então como imitadores e como seguidores, para então podermos então herdar a terra que é prometida, que é a promessa de Deus para nós, pois nós somos forasteiros e estrangeiros nesta terra. Nós somos forasteiros e estrangeiros nesta terra. Nós estamos aqui nesta terra de passagem. Nós não vamos levar nada daqui. Nós não vamos levar riquezas, nós não vamos levar luxúrias, nós não vamos levar bem. Nada disso nós vamos levar. Só vamos levar daqui as nossas obras. Só vamos levar daqui as nossas ações. Só vamos levar daqui as nossas escolhas que têm valor eterno. Céu ou inferno. É os únicos locais, os únicos destinos. Céu ou inferno. A tua vida e a minha vida, elas mostram para onde nós queremos ir. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso testemunho do dia a dia, ele vai mostrar se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. Elas vão nos mostrar se nós queremos ir para o céu ou para o inferno.
É através de Jesus, através para o céu, para nós chegarmos ao céu, para nós chegarmos ao reino de Deus, é através de Jesus Cristo, é através da obediência à palavra. É através de Jesus e através da obediência à palavra. Mas para o inferno é só tu continuares no teu jeito, é só tu viveres no teu jeito, ou seja, querendo viver como tu queres, na forma que tu quiseres, tens então uma vida sem propósito, uma vida sem Jesus, uma vida sem obediência, uma vida sem renúncia, ou seja, vivendo então bebendo e comendo de tudo, sem te abaster de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Pois se tu vives assim, se eu viver assim, então é para o inferno que nós vamos, é o inferno que será o nosso testemunho. Se nada mudar na tua vida, se nada mudar na minha vida, se nós vivermos assim, sem obediência, sem renúncia, vivendo então como nós queremos, na forma como nós achamos, então é para o inferno que nós vamos. É para o inferno que nós vamos ir. Então, se nós vivermos assim, então, se nós não revermos a nossa vida, se nós não revermos as nossas escolhas, se nós não revermos o nosso testemunho, se nós não revermos a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, então é o inferno será o nosso destino. O tormento eterno, choro e ranger de dentro. Pensa nisso, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus, que nós possamos lembrar, para chegar ao reino dos céus é preciso obedecer, é preciso aceitar Jesus Cristo, é preciso ser reconciliados com Deus. É através de Jesus Cristo nós recebemos Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo, e então para chegarmos ao reino de Deus nós precisamos seguir Jesus Cristo. Para chegar até Deus, para chegar ao reino de Deus nós precisamos seguir Jesus Cristo, nós precisamos seguir a palavra de Deus, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos ser seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos ser discípulos seguidos, nós precisamos ser imitadores parecidos. Nós precisamos ser cristãos. Cristão é aquele que é parecido com o Mestre. Cristão é aquele que é parecido com Jesus Cristo. Cristão é aquele que é imitador de Jesus Cristo, é aquele que faz aquilo que Jesus Cristo fala, aquele que fala como Jesus Cristo falou, aquele que vive como Jesus Cristo viveu. Só assim nós poderemos chegar ao reino dos céus. Que o Espírito Santo possa falar em nome de Jesus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.